Olá, pessoal, estou de volta. Estão me ouvindo? Ei, boa noite. Boa noite. Então, tá aqui. Deixa eu voltar aqui ao slide. Esse aqui. Então, eu estava falando que hoje nós temos dois principais exames, né, dentro do preventivo, né, que é o preventivo tradicional, né, e, e atualmente existe também a citologia em meio líquido, né, é uma nova metodologia que aos poucos ela está se disseminando, né, está entrando em uso, né. É uma metodologia que ela é, comparando com o Papa Nicolau preventivo tradicional, o meio líquido ele tem a, a exatidão desse exame ela é muito melhor, ela é muito mais confiável, né? Não que o preventivo tradicional não seja, mas é um outro patamar de leitura das células, né, da realização do exame. Então, para vocês mulheres, né, que forem realizar o preventivo, optem pela realização do preventivo de meio líquido, né? Alguns planos já estão aceitando, né, essa metodologia e também o SUS, né? Assim, é uma metodologia que ainda não está em tanto uso ainda, né? Ela está começando ainda a ser utilizada, mas é possível encontrar. Então, se você quando tiver a hora de fazer o seu preventivo, pesquise, né, para tentar essa ser feito no citologia em meio líquido, tá bom? Mas assim, o que é o câncer, né, propriamente? O câncer, alguém sabe me dizer o que é o câncer? Bom, o câncer, ele é um nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças. E essas doenças, o que tem em comum é o crescimento desordenado de células. Elas vão crescendo, né, vão se multiplicando e invadem outras células, outros tecidos e outros órgãos. Né? Essa é uma das definições do câncer. Essas células, elas se dividem rapidamente e elas tendem a ser muito agressivas e incontroláveis. E aí, assim, podem vir a formar tumores e, assim, se espalhar para outras regiões do corpo. Como surge o câncer? O câncer, ele surge a partir de uma mutação genética, ou seja, a alteração de um DNA de uma célula. Por algum motivo, a célula, ela recebe uma informação que ela deve se multiplicar e a partir daí as suas células elas passam a se multiplicar rapidamente. Essas alterações elas podem ocorrer em genes específicos, que são denominados os procogenes, que a princípio são inativos em células normais e elas se tornam oncogênicas, né, que são responsáveis por transformar as células normais em células cancerosas. Né, aqui tem uma imagem que pode ilustrar bem, né, esse momento. Né, aqui nós temos uma célula normal, né, e aí por algum estímulo externo, principalmente, né, ou também pode ser pelo próprio DNA da célula, ela recebe um estímulo e aí a partir daí ela passa a se tornar uma célula cancerígena. Então,
O câncer de colo de útero, né? Antes a gente estava falando apenas do câncer. Então, sendo mais específico, o câncer de colo de útero, ele é caracterizado pela replicação, né, a multiplicação desordenada do epitélio do próprio revestimento deste órgão, do colo do útero, que é o que nós estamos falando. E assim, com essa multiplicação desordenada, irá comprometer o tecido subjacente, que é o estroma, e pode invadir ainda outras estruturas e órgãos à distância. Há duas principais categorias de carcinomas invasores do colo de útero, que é o carcinoma epidermoide, que é do tipo incidente, e também o adenocarcinoma, que é mais raro, que ele pode acontecer a nível de epitélio glandular. Então, o câncer do colo de útero, não só o de câncer de colo de útero, mas todos os cânceres, de modo geral, ele é uma doença que ela se desenvolve muito lentamente. Ela pode cursar sem sintomas nenhum por muitos anos, né? Sem a mulher sequer desconfiar. Então, é, quando ela parte para algum tipo de sangramento ou dor, né, quando tiver dentro do ato sexual, né, ou associados a queixas, dores abdominais, queixas a urinar, né? Então, quando a mulher já está tendo algum sangramento, isso é já indicativo de que a mulher possa estar em estágios mais avançados. Então, é muito importante que a mulher faça o seu preventivo, né? Realize o seu Professor, preventivo periodicamente, né? Não deixar o tempo passar para esse tipo de doença. Que quando a professor, pessoa sentir algum sintoma, né, alguma dor, algum sangramento, né, e se for um câncer, é muito provável que esse câncer já esteja num estágio mais avançado, né? Então, é, e, e assim, quanto mais avançado é o estágio do câncer de colo de útero, mais difícil é o seu tratamento, entenderam? Então, quanto mais rápido, mais mais chances de cura, né, de fechar esse problema, né, mais rápido será a cura da paciente. Vocês estão ouvindo aí, gente? Vocês estão... professor André, Oi? deixa eu te fazer uma pergunta. Quando ele chega a sangrar, é quando ele está no estado determinado, no caso, assim, já está Uhum. bem grave, né? Sim, não é porque a mulher venha ter um sangramento que ela está com câncer, tá? Isso tem que deixar bem claro. Sim, É porque, assim, podem ter várias causas, né, desse sangramento, tem que procurar um médico para saber, né, a origem, né, o motivo, entendeu? Mas quando esse sangramento ele está relacionado ao câncer, é muito provável que essa paciente já esteja em um estágio avançado, entendeu? Por quê? Porque o câncer de colo de útero, como eu falei, é uma doença silenciosa, entendeu? A mulher tem o câncer e não está sabendo, não sabe, não está sentindo nada, está se sentindo em plena forma, porque né? não sente dor, no Não caso, sente né? dor, não sente nada. E aí, quando ela vier a sentir algum tipo de dor, né, ao urinar, dentro do ato sexual, entendeu? Aí, ela pode, se ela sentir algum tipo de dor, né, ela deve procurar um médico, né, e aí vai detectar um câncer já em um estágio avançado, entendeu? Então, por isso, é muito importante que a mulher realize o seu preventivo, né? Realizar o preventivo periodicamente, né? De acordo com a recomendação
do seu ginecologista, tá bom? Então, também chamado de câncer cervical. Ele é causado pela infecção persistente por alguns tipos de papilomavírus humano, que é o HPV, tá? Então, o câncer, ele é causado exatamente por conta desse vírus, né, que está associado ao colo do útero. Então, a infecção genital por esse vírus, ela é muito frequente, né, e não causa doença na maioria das vezes. Entretanto, em alguns casos, ocorrem algumas alterações celulares que podem evoluir para o câncer. Ou seja, esse papilovírus humano, papilomavírus, perdão, existem vários tipos desse papilomavírus, porém só alguns subtipos que são cancerígenos, entenderam? E aí essas alterações, elas são descobertas facilmente no exame preventivo. Elas são curáveis em quase da sua totalidade dos casos. Por isso que é importante a realização desse exame. Então, aqui nós temos nesse slide que o câncer do colo do útero ele está associado à infecção persistente de alguns subtipos do HPV. E aí, especialmente, o HPV do tipo 16 e o tipo 18. Esses dois tipos, eles são responsáveis por 70% dos cânceres cervicais. A infecção pelo HPV ela é muito comum e estima-se que 80% das mulheres sexualmente ativas irão adquiri-la ao longo das suas vidas. Então, reparem que a maioria das mulheres que já tiveram um ato sexual, elas já estão colonizadas pelo HPV. Porém, apenas os subtipos 16 e o subtipo 18, que são principalmente, né, os cancerígenos. Então, aqui alguns dados, né? Aproximadamente 290 milhões de mulheres no mundo são portadoras do HPV, sendo que 32% estão infectados por esses dois subtipos, ou ambos, né? Pode ter tanto um quanto o outro. Ou seja, a infecção pelo HPV ela é um fator necessário, mas não suficiente para o desenvolvimento do câncer cervical uterino. Então, na maioria das vezes, a infecção cervical pelo HPV ela é transitória. Ela regride espontaneamente, de 6 meses a 2 anos após a exposição. Então, isso depende muito também de vários fatores, né? Da própria genética da mulher, né? Não é só porque está com esse subtipo de HPV instalado, né? Colonizado no seu colo do útero, que ele vai evoluir para um câncer. Isso vai depender também de vários fatores da própria mulher. No pequeno número de casos nos quais a infecção persiste, especialmente é causada por um subtipo viral, e pode ocorrer o desenvolvimento de lesões precursoras, cuja identificação e tratamento adequado previne a progressão para o câncer cervical invasivo. Ou seja, antes do câncer propriamente se instalar, né, já evoluir um câncer, o próprio corpo ele já começa a dar alguns sinais, né? As células elas existem um tipos de células que já indicam o aparecimento futuro de um câncer. Então, mais uma vez, é por isso que eu, como professor, estou reforçando o quão importante que é a realização do exame preventivo. Uma mulher que
realiza o preventivo corretamente, né, de acordo com o que o médico fala, dificilmente ela vai pegar assim, um resultado já de câncer positivo, já em alto grau de evolução. Né? Por quê? Porque o câncer ele se desenvolve lentamente. Né? E antes dele desenvolver, de iniciar propriamente, né, ele possui essas lesões precursoras. Ou seja, o corpo começa a dar alguns sinais e esses sinais eles aparecem dentro do preventivo. Então, isso já também pode ser evitado, né? Iniciando, lógico, um tratamento adequado. Vocês estão entendendo, gente? Estou falando muito, vocês estão quietos. Sim, sim, sim. Deixa eu tomar uma água. Então, além dessa infecção pelo HPV, né, pelo subtipo, pela carga viral, né, existem outros fatores, né, que podem estar ligados à imunidade, à genética, ao comportamento sexual, que podem influenciar, né, junto com outros mecanismos incertos, que determinam a regressão ou a persistência da progressão da doença. Então, outros fatores, né, que podem influenciar no desenvolvimento de um câncer de colo de útero. Tabagismo, o início sexual precoce, a multiplicidade de parceiros sexuais, multiparidade, ou seja, a mulher que tem vários filhos, muitos filhos, o uso de contraceptivos orais são considerados fatores de risco, né? Então, todos esses fatores, eles são indicativos de, do aparecimento do câncer de colo. E a idade também, né? Quanto maior a idade da mulher, quanto mais a idade da mulher vai se aproximando, né, maior é a tendência de, de, de evolução do câncer, tá? Queria deixar uma observação aqui para esse primeiro parágrafo, que esses fatores de risco que, que existem, né, eles não quer dizer que a mulher não pode ser tabagista, não pode iniciar precoce a sua vida sexual. Não pode, ela pode ter vários parceiros, ela pode ter vários filhos. Ela não precisa deixar de viver a vida que ela quiser viver, entendeu? O que ela deve tomar ciência é que esses são fatores de risco e que podem evoluir para um câncer futuro. Mas se a mulher realizar o preventivo de forma correta, de forma segura, né, realizando o preventivo periodicamente, ela pode seguir a vida dela da maneira que ela bem entender, entendeu? Então aqui, né, mais uma vez, né, o início das atividades sexual, múltiplos parceiros. Por que vocês acham que esse primeiro é um fator de risco? Quem sabe me explicar? Quem consegue me responder? Alguém sabe me responder? Por que o início precoce da atividade sexual e múltiplos parceiros está ligado a um fator de risco para o câncer de colo de útero? Jadilza, Paloma, Rosiane, Andréia, Daiane. É o número de parceiros que a E mulher tem mesmo? o Eu acho número de que ele, parceiros, quanto mais parceiros sexuais a mulher vier a ter, sim, é, maior é o risco. maior é o risco. Mas por quê? O que vocês Corre acham que risco isso está ligado aí?
ao fator de risco. Pode contrair doença sexualmente transmissível? Isso aí. Isso está ligado. Mas não falou assim o 100%, né? Faltou uns 10% aí da resposta. Precocemente, por ser a pessoa nova, ter alguma lesão, pode ser? Sim, O risco? também. Mas não é ainda o ponto que eu queria chegar. É porque, assim, o HPV, a transmissão dele, ela é exclusivamente sexual. Então, a mulher só vai ter contato com HPV quando ela iniciar a sua atividade sexual. Então, vocês concordam que quanto mais tardio for o início da atividade sexual da mulher, quanto mais tardio for, mais demorado vai ser esse contato com o HPV. E o Com HPV... certeza, né? Oi? Com certeza. Se ela tardar melhor, ela não, ela é assim, ela não, o nível de doença não contagia ela. Isso aí, exatamente. Então, quanto mais tempo ela vier a retardar o seu início da atividade sexual, ela vai ter menos contato com o HPV, que é o HPV que ele é o estímulo principal para iniciar o estímulo das células do colo do útero a se tornarem cancerígenas. E os múltiplos parceiros, quer dizer, por que isso também está associado? Porque quanto mais parceiros a mulher vier a ter, maiores são as chances delas adquirirem... Deixa eu voltar aqui o slide. Não estou conseguindo. Aí. Maiores são as chances da mulher adquirir esses dois subtipos aqui, ó. Subtipos 16 e subtipo 18, que são os dois principais. Então, assim, existem vários subtipos de HPV. Muitas mulheres já estão já possuem o HPV. Não são os cancerígenos. Mas quanto mais parceiros a mulher vier a ter, maiores são as chances dela adquirir novos subtipos de HPV. Entenderam? Por isso que ele está relacionado. Então, também associado ao tabagismo e ao uso de pílulas anticoncepcionais, então ela estará com mais risco de realizar, de evoluir para um câncer de colo de útero. Mas, assim, a mulher não precisa deixar de realizar atividade sexual, não precisa deixar de ser tabagista, se ela quiser. Não precisa deixar de tomar a sua pílula anticoncepcional. O que ela precisa ter ciência é que ela precisa realizar o preventivo, que com o preventivo já é possível ser detectado células precursoras, né, de um câncer, isso se juntado a vários fatores genéticos da própria mulher, né, com o preventivo, isso já consegue ser erradicado. Então, a prevenção do câncer de colo de útero, ela está relacionada à diminuição do risco de contágio pelo papilomavírus. E aí, né, essa transmissão, ela ocorre exclusivamente via sexual. E o uso de preservativos, seja o preservativo masculino ou feminino, né, durante a relação sexual, ela protege parcialmente o contágio do HPV. Ela não protege totalmente. Então, o preservativo, ele não protege 100%, né, o contágio, tá bom? E também, a partir de 2017, o Ministério da Saúde, ele estendeu a vacina tetravalente para meninas de 19 anos, de 9 a 14 anos, e os meninos também
de 11 a 14 anos. Então, essa vacina, ela protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do HPV. Né? Os dois primeiros, eles causam algumas verrugas genitais, e os dois últimos são responsáveis, né, como eu já falei, por 70% dos casos de câncer de colo de útero. Então, essa vacina, ela protege contra os principais tipos, né? Mas não são os únicos. Ela não vacina, não é porque a pessoa tomou a vacina que ela pode relaxar, né, por toda a sua vida. Ela tem que continuar ainda a realizar o exame preventivo de forma periódica, tá? Por quê? Porque a vacina ela só protege de 70% dos casos de câncer. Então, existe ainda uma minoria que não está contemplada na vacina, tá bom? E aí deve deixar essa mulher ainda em atenção, tá? Pessoal, alguma dúvida? Vocês estão muito quietos. Então, sinais e sintomas. O câncer de colo de útero, ele é uma doença de desenvolvimento muito lento, né? Ele não apresenta sintomas na sua fase inicial, né? A mulher não tem nenhum tipo de queixa no início de uma evolução ao câncer, tá? Nos casos mais avançados, aí sim, o câncer ele pode evoluir para um sangramento vaginal intermitente que vai e volta, né? Ou após a relação sexual, né? Uma secreção vaginal que não é normal, né? Dores abdominais associadas a queixas a urinar ou queixas intestinais. Então, a detecção precoce. A detecção precoce, ela é a principal estratégia para encontrar um tumor na fase inicial e assim possibilitar uma maior chance de tratamento. O exame preventivo do câncer de colo de útero ou exame de Papa Nicolau, ele é a principal estratégia para detectar células precursoras e fazer o diagnóstico precoce da doença. Então, como a doença ela é lenta, ela tem um desenvolvimento muito lento, ela dá sinais de que ela irá evoluir para um câncer, entendeu? Então, realizando o preventivo, esses sinais da doença, eles já são identificados. E aí já pode ser iniciado um tratamento rápido e simples para o câncer de colo de útero. Porém, se a mulher não realiza o preventivo, né, deixou passar, esqueceu, deixou para lá essa história, né, o câncer, essas lesões precursoras, esses sinais, eles vão continuar a evoluir, né, silenciosamente. A mulher não vai perceber, não percebe nenhum tipo de dor, nenhum tipo de sintoma. E aí, quando ela passar quando passar o tempo, ela pode vir a sentir alguma dor, alguma lesão interna. E aí, quando for procurar um médico, vai ver, já vai estar em um estado muito mais avançado e difícil de enfrentar, né, essa doença. Então, Deixa eu fazer uma oi. pergunta. O preventivo ele tem que fazer de 6 meses ou de anos? Ano de 12 em Isso 12 meses. depende, isso quem define é o próprio médico de cada paciente, entendeu? Existe aqui eu até coloquei em um dos slides um calendário, né? Uma espécie de calendário da realização. Mas quem define a realização para cada paciente é o próprio médico, tá bom? Não existe uma regra específica,
uma regra assim, não é uma matemática clara. Ah, daqui a 6 meses, é daqui a um ano. Cada caso, cada paciente é uma paciente, entendeu? E aí o Uhum, importante é seguir a orientação do seu próprio médico. uhum, Então, o exame do preventivo, ele é, assim, eu não sou mulher para saber, mas ele é indolor, ele é simples e rápido e pode causar um pequeno desconforto na mulher. Isso vai depender muito do próprio médico que vier a coletar, né? Tem mulheres que já relatam que sentem dores, né? Sentem um desconforto, né? Ao coletar o preventivo, né? Mas também tem médico que tem uma mão mais leve, mais suave, né? Então isso aí vai muito de cada médico. E também tem a questão do que eu citei, né? O exame preventivo em meio líquido, a própria coleta dele também ela é mais simples, ela é mais rápida, né? Uma coleta de meio líquido, ela pode levar até 30 segundos. Já o preventivo tradicional leva 1 minuto, 2, né? Então isso pode, né? O tempo da coleta, ele também é levado em conta quando a gente compara, né? Os dois meios, as duas metodologias. Então, até para isso, o citologia em meio líquido também é vantajoso, não só na realização do exame, como também na coleta do material. Professor, Oi, é normal uma mulher, quando faz exame, ela sangrar no exame? Quando está fazendo? olha, é muito relativo. Isso depende muito da, do grau, se a mulher tiver um estágio avançado de câncer, por exemplo, se a mulher vai depender da coleta, da forma que vai ser coletado, entendeu? Então, isso é muito relativo. Pode ter mulheres que pode na hora de fazer a coleta, né, de fazer a raspagem, de, de levar algum sangramento, né, romper algum vaso sanguíneo ali, como tem mulheres também que já não vão apresentar nenhum tipo de sangramento. Então, isso é muito relativo, tá? Tá. Então, para maior segurança do diagnóstico, os 2 primeiros exames preventivos podem ser anuais, né? Respondendo a sua própria pergunta, né? E se os próprios resultados estiverem normais, né, só será necessária uma nova coleta após 3 anos. E aí, o que fazer após o exame? A mulher ela deve retornar ao seu local onde foi realizado o exame e receber instruções. Por quê? Porque às vezes, no nosso Brasilzão da vida, a mulher, às vezes, ela acha que o fato dela ter realizado o exame quer dizer que ela está livre, né, de câncer, de problemas. Mas não é só isso. Ela tem que voltar ao local que ela fez ao seu médico para receber essas instruções adequadas. Né? Parece ser óbvio, mas tem muita gente que não retorna ao médico que veio a consultar. Então, às vezes, o resultado pode estar alterado, mas ela acha que não precisa fazer esse retorno, né? Então, tão importante quanto fazer o exame é voltar ao médico, né, para estar recebendo as novas instruções, né, de como que está o seu exame, né?